Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1. Todos acharam aí? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por intermédio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, ou aliás, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Queridos, o Evangelho segundo escreveu o evangelista João é considerado uma das maiores, se não a maior obra literária de todos os tempos. Já foi distribuído, reescrito cerca de 4 bilhões de vezes. Isso quer dizer que mais da metade do mundo, com certeza, tem o Evangelho segundo escreveu João nas suas mãos. E ele foi escrito no primeiro século, visando corrigir um erro doutrinário. No primeiro século, havia os chamados gnósticos, adeptos do gnosticismo, que negavam que Cristo havia vindo ao mundo em matéria, em corpo. Os gnósticos acreditavam que Jesus havia vindo ao mundo, tinha vindo ao mundo apenas em espírito. E esta doutrina herética chamada gnosticismo era uma espécie de uma mistura da filosofia grega com os ensinamentos do judaísmo. E João, percebendo que muitos na igreja estavam se deixando levar por essa doutrina, ele escreveu não só o Evangelho de João, mas ele escreveu também as 3 cartas, e numa das 3 cartas dele, ele afirma claramente que todo e qualquer espírito que negue que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo, este não é de Deus. Por quê?
Porque a teologia da encarnação de Cristo, veja bem, estou falando encarnação, não reencarnação, porque reencarnação não existe, não é bíblico. Hebreus 9, 27 está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Mas porque a teologia da encarnação de Cristo, ou seja, o Verbo, a palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e da verdade. Essa é a encarnação de Cristo. Cristo, em sua essência, sempre existiu desde a eternidade com o Pai, sempre existiu. Cristo nunca foi criado, ele sempre existiu. Ele estava presente com o Pai na criação do mundo. Lembre-se que lá em Gênesis 2 nós lemos: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa imagem. Com quem o Pai estava falando? Com o Filho e com o Espírito Santo. Ali Jesus já estava presente desde a criação e desde que antes da criação por toda a eternidade. Mas pela graça de Deus, Jesus teve que vir a esse mundo, encarnar na pessoa de Jesus Cristo, homem. E essa teologia da encarnação de Cristo, por que ela é tão negada pelos espíritos malignos? Por que Satanás quer negar que Cristo veio a esse mundo, encarnou na pessoa de Jesus Cristo, homem? Porque sem esta obra da encarnação de Cristo, do nascimento de Cristo aqui nesse mundo, todos nós estaríamos perdidos. Nenhum de nós estaríamos salvos se Cristo não viesse ao mundo. No capítulo 1 de João que nós lemos, versículo 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Veja bem, a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram na pessoa de quem? Na pessoa é a graça de Deus vindo a esse mundo. Se fosse por obras da lei, nenhum de nós seríamos salvos. Segundo Paulo escreveu aos Gálatas, a lei serviu apenas como um aio, um guia, um tutor para nos levar até Cristo. O que era o aio nos tempos antigos? Era alguém que era responsável pela vida de uma criança. O aio conduzia a criança na vida escolar, levava a criança na escola, era o responsável por cuidar dela. Ou seja, a lei nos conduziu enquanto éramos crianças, nos pegou pela mão e nos levou até Cristo, dizendo: olha, daqui por diante é Cristo quem conduz vocês. Para que nos serviu a lei? Para nos mostrar a nossa incapacidade de obedecermos a Deus. Se nós abrirmos lá em Êxodo capítulo 20, veja que a lei foi dada exatamente para mostrar a nossa incapacidade, a nossa insuficiência para sermos salvos. Veja só, em Êxodo 20, os 10 mandamentos nos diz assim, só vou falar dos 10 mandamentos, eram cerca de 613 mandamentos, ordenanças, preceitos que a lei estabelecia para o homem obedecer. Mas só nos 10 mandamentos, só os 10 mandamentos já nos mostram a incapacidade que nós temos em obedecer a Deus. Nenhum de nós consegue ser salvo obedecendo os mandamentos da lei. Eu vou mostrar como. Em Êxodo 20, onde está escrito os 10 mandamentos, a partir do versículo 1 diz: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor o teu Deus,
que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Se nós observarmos, queridos, nós vamos ver que a lei foi dada exatamente para mostrar a nós a nossa incapacidade de obedecermos aos mandamentos de Deus. Pois nem os 10 mandamentos nós conseguimos obedecer. É por isso que nós precisávamos de um Salvador. A lei veio como aio, a lei veio como guia para nos conduzir a Cristo, para nos pegar pela mão e dizer: olha, venha, você não é capaz de andar sozinho. Eu preciso de conduzir alguém que vai verdadeiramente te conduzir, que vai verdadeiramente te salvar. A lei pegou-nos pela mão, levou-nos até Cristo e mostrou: olha, está aqui, ó. Você é incapaz de andar sozinho, você é incapaz de se salvar, você é incapaz de viver, precisa de um Salvador. Por quê, queridos? Reparem os 10 mandamentos. Se a gente pegar os 9 primeiro, a gente vai ver que a gente até consegue fazer alguma coisa, olha, porque os 9 primeiros mandamentos dizem: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles. Depois fala sobre não tomar o nome do Senhor em vão, lembrar-se do dia do sábado para santificá-lo, ou seja, dedicar um dia na semana, pelo menos, para santificar ao Senhor, para consagrar-se a Deus. Depois vem honrar o pai e a mãe, depois vem não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho contra o teu próximo. Veja bem, queridos, esses 9 mandamentos a gente até consegue obedecer, mas aí vem o 10º, e o 10º vem para realmente deixar-nos numa situação complicadíssima. O 10º mandamento vem para mostrar a nossa incapacidade total, porque eu não acredito que haja alguém no mundo que não tropece no 10º mandamento. Qual é? Não cobiçar. Quem nunca cobiçou a casa do próximo? Quem nunca cobiçou a mulher do próximo, os servos ou as servas, o boi ou o jumento, ou alguma coisa do seu próximo? Quem? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Está vendo, queridos?
no 10º mandamento, está a prova de que nenhum homem é capaz de se salvar sozinho. Ninguém. Nenhum de nós tem essa capacidade. Por isso que Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz na carta que Paulo escreveu aos Romanos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muitos interpretam errado esse versículo, achando que porque Cristo veio ao mundo, nós não temos mais dever de obedecer à lei. Temos ou não temos? Será que esses 10 mandamentos continuam válidos para os dias de hoje? Será que nós devemos obedecer quando fala sobre honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar testemunho falso, não praticar idolatria, guardar o dia do Senhor, que para nós é o domingo, não cobiçar? São válidos esses mandamentos ou não? E por que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo? O correto, queridos, é nós interpretarmos dessa maneira. A finalidade da lei é Cristo. O objetivo da lei é nos levar até Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Porque a finalidade, o objetivo final da lei é nos levar até Cristo. Se não houvesse a lei, nós nunca teríamos consciência do nosso pecado, do nosso estado, da nossa miséria, da nossa condenação. Nós não teríamos consciência disso. A lei veio para nos mostrar a nossa miséria e a nossa necessidade de um Salvador. E a lei veio para nos apontar Cristo. Olha, se você é um terrível, miserável pecador, aqui está a solução: Cristo. A finalidade, o objetivo final da lei é nos mostrar a nossa incapacidade de obedecê-la e a solução que Deus preparou em Cristo Jesus. Então, antes de ser uma autorização para nós pecarmos, a graça, na verdade, é uma capacitação para nós obedecermos a Deus. Vou repetir. Antes da graça ser uma autorização para pecarmos, a graça, na verdade, é uma capacitação para obedecermos ao Senhor. Em Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito, e assim não cumprireis as concupiscências ou os desejos da carne. Então aqui está mais do que explicado, queridos. Nós estamos declarando esse ano de 2022, o ano da graça do Senhor. É o ano em que nós vamos compreender melhor, vamos compreender a fundo o que é a graça de Deus. Porque quando se fala em graça, alguns logo vêm à mente, têm na sua mente a visão de que agora na graça nós podemos tudo, fazemos tudo, estamos liberados para tudo. A graça nos autoriza a vivermos à vontade. Negativo, queridos. Se a lei exigia cerca de 613 mandamentos, ordenanças, observâncias, se a lei tinha os 10 mandamentos, em que está dizendo que nós não devemos matar, adulterar, não furtar, a graça, através de Jesus, torna o padrão de vida, a conduta de vida, ainda mais séria. Porque agora, através de Jesus Cristo, na graça que Jesus Cristo veio inaugurar, ele diz: olha, a lei dizia, não matarás. Já eu vos digo, quem odiar a seu irmão,
ou seu inimigo já o matou no seu coração. A lei dizia: não adulterarás, mas agora na graça, o padrão exigido é maior, porque diz: aquele que olhar por uma mulher com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela no seu coração. E aí? A graça veio para nos autorizar a pecar, ou veio para exigir de nós um padrão maior de conduta? A graça, na verdade, veio nos exigir um padrão mais refinado de conduta. Só que ao mesmo tempo que a graça nos exige esse padrão refinado de conduta, ela também nos capacita a vivermos nesse padrão. Através do quê? Do novo nascimento. Pela graça, nós não nascemos somente da nossa carne, nós não nascemos somente através do nosso sangue, mas agora nós nascemos através do Espírito. E quando nós nascemos do Espírito, somos nova criatura. E nessa nova criação, nós temos em nós essa capacitação para vivermos na graça. E se nós andarmos no Espírito, a Bíblia diz, afirma, e ela não mente, que nós não cumpriremos as concupiscências ou desejos nocivos da carne. Está entendendo o que é graça? Está entendendo o que é graça? A graça é isso, queridos. Então entenda de uma vez por todas, que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos tirar dessa saia justa. Ele veio para nos tirar desse estreito, dessa situação difícil que a lei nos colocou. Na lei, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Por isso, o objetivo da lei, nos mostrar a nossa incapacidade total para a salvação. E a graça veio através de Jesus para nos dar a solução. Reparem, queridos, que no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus é chamado de Verbo. Verbo é o quê? Palavra. No princípio era o Verbo, ou a palavra. O Verbo era Deus, estava com Deus. A palavra era Deus, estava com Deus. Desde o princípio, desde toda a eternidade. Ora, queridos, verbo é palavra, e é forma de expressão, é forma de comunicação. A Bíblia diz que Deus se revela ao homem de 3 formas diferentes. Primeiro, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem palavra. Assim toda essa extensão dos céus manifesta a glória de Deus. É impossível alguém olhar para os céus, olhar para a criação e dizer: Deus não existe. Lá na Ásia, numa tribo longínqua, um grupo de missionários observou que um garoto, longe de qualquer civilização, nunca haviam falado de Deus para ele. Ele todos os dias saía à porta da sua caverna, olhava para o sol, admirando o sol naquela beleza, naquele esplendor. Ele dizia: Sol, diga ao teu Criador que eu amo. Quem disse para aquele garoto que havia um Criador do sol? Ninguém. Mas o homem já nasceu com esse dispositivo no coração, um dispositivo na sua consciência, que o acusa, que o instrui, dizendo: olha, existe um Criador, existe alguém com o qual você vai prestar contas um dia.
existe alguém que te criou, existe alguém que está por trás da tua vida, a quem você deve satisfação. Você não está totalmente independente nesse mundo. É por isso que todas as pessoas, pode ser o maior ateu do mundo, ele sempre vai ter lá no fundo da sua consciência algo que o acuse. E por mais que ele queira calar essa consciência, por mais que ele queira aplicar um paliativo na consciência, dizendo: Deus não existe, Deus não existe, no fundo, a consciência está martelando na cabeça dele: Deus existe, e você vai prestar contas com ele. Deus existe, é real, não é uma ilusão, não é uma fantasia. É por isso que a maioria dos piores ateus no leito de morte, no último momento da vida, eles acabam chegando a essa conclusão, que chegou o momento da prestação de contas. Queridos, é incrível. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade, a consciência de que existe um juízo, existe uma prestação de contas, existe alguém, o supremo juiz diante do qual todos nós um dia estaremos prestando contas, e nenhum homem escapa desse dispositivo. É isso que nos ajuda a evangelizarmos, a pregarmos as boas novas. Nós temos isso favorável a nós. Quando nós vamos falar de Jesus para alguém, pode ter certeza que essa pessoa lá no fundo da consciência, por mais que ela negue, por mais que ela não queira admitir, ela sabe que existe um ser supremo, diante do qual um dia ela prestará conta. E por mais que as pessoas querem negar, essa consciência os acusa de dia e de noite. Queridos, isso é maravilhoso. Então Deus se revela ao homem através da natureza. A Bíblia diz que também, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos pais, através dos profetas, hoje nos fala através de Jesus. Se Deus se revela ao homem através da natureza, Ele também se revela, ou se revelou aos homens através dos profetas, se revela a nós e se revelou aos homens através das Escrituras Sagradas, e através da revelação especial que é Jesus, o Verbo de Deus, aquele que é o elemento chave, essencial na comunicação de Deus com o homem. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não se contentou apenas em se revelar à humanidade através da sua natureza, através das Escrituras, através dos profetas. Deus quis se revelar ao mundo, se revelar ao homem, se revelar a nós nesses últimos tempos, através da pessoa do seu Filho Jesus, que sendo Deus, sempre existindo na forma de Deus, tomou a forma de homem, assumiu a forma humana, assumiu a essência humana, veio tabernacular, veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, vimos a sua graça como a do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, a revelação especial de Deus ao homem. Jesus, a graça de Deus manifestada entre nós. Jesus, aquele que veio nos mostrar que, devido a toda a nossa incapacidade humana em obedecermos a Deus, Ele veio trazer a solução. Ele cumpriu toda a lei, e mais, recebeu a punição que era nossa,
recebeu o castigo nosso, levou a nossa culpa, e hoje todos nós que o recebemos, a nós é nos dado o poder de sermos filhos de Deus, a nós é nos dada a capacitação de agora vivermos na graça, pela graça, obedecendo não às nossas concupiscências carnais, mas obedecendo a Deus. Isso é graça. A lei foi dada através de Moisés. A graça nos foi enviada através de Jesus. A graça através de Jesus veio nos dar vida. Reparem, queridos, lá no Antigo Testamento, quando a lei foi dada através de Moisés, ele ficou 40 dias lá no monte, recebendo as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Ao descer do monte, Moisés contempla todo o povo se corrompendo, cultuando a um ídolo de bronze, uma estátua de um bezerro de bronze. Deus manda Moisés descer rapidamente do monte, porque todo o povo estava se corrompendo. Devido a esse pecado, uma praga lastrou-se entre as pessoas, e diz a palavra de Deus que foram mortos 3.000 pessoas, 3.000. Já na graça, na inauguração da igreja, na inauguração do tempo da graça, em Atos capítulo de número 2, diz que mais de 3.000 almas se converteram, se salvaram, foram salvas pela graça de Deus. Olha o contraste, queridos. No tempo da lei, 3.000 pessoas mortas, por desobedecerem os mandamentos divinos. No tempo da graça, 3.000 almas salvas, pela graça de Deus. Graça é vida. O ministério da lei nos conduzia à morte. Já a graça, o ministério da graça, nos conduz à vida. Maravilhosa graça que nos salva, maravilhosa graça de Deus, maravilhosa graça. Isso é graça, queridos. Olha, quando nós lemos em João capítulo 1, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Coisa maravilhosa, queridos. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus vivendo entre nós, tabernaculando entre nós, é a graça de Deus manifestada. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, vivendo aqui entre nós, 100% Deus e 100% homem, para mostrar, através da vida dele, que ele cumpriu toda a lei. Nele não houve pecado jamais. E para que nós fôssemos justificados, nós pudéssemos ser salvos, alguém sem culpa, alguém inocente, teria que levar a nossa culpa, e esse foi Jesus. Em Isaías capítulo 53, diz que ele carregou no seu corpo, carregou no madeiro, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades.
Ali está escrito também que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, pelas suas machucaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados. Hoje em dia, nós não precisamos ter medo da condenação eterna, nós não precisamos estar incertos com relação ao nosso futuro, a nossa vida eterna. Eu quero que ao terminar este ano, eu possa perguntar, do menor até o mais velho: você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Nunca mais eu quero ouvir dizer: não sei, depende de Deus, Ele é quem vai julgar-me, não sei. Se você disser isso ao final do ano, eu fecho minha Bíblia, guardo e encerro a minha carreira de pregador. Porque eu vou dizer, fiquei um ano ensinando sobre a graça e não consegui alcançar o meu objetivo, de mostrar para as pessoas que não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito, mas é pela graça. Por acreditarmos que por sermos insuficientes, incapacitados para obedecer à lei, Deus enviou o seu Filho Jesus para levar a nossa punição, para levar o nosso castigo, para nos conduzir à presença de Deus, dizendo: olha aqui, ó Pai, está aqui alguém que é incapaz de cumprir a lei, por isso eu tive que morrer na cruz por essa pessoa, por isso que eu tive que derramar o meu sangue por ele, por isso que eu tive que ser punido no lugar dele, por isso que eu tive que sofrer condenação no lugar dele. Ele está justificado, justo diante de ti, ó Pai. É assim que Deus vai nos apresentar, é assim que Jesus vai nos apresentar perante o Pai. Cada um de nós: eis os filhos que eu salvei através do meu sangue. Eu dei minha vida por eles, Pai, para que eles pudessem estar na tua presença, justos e justificados. Tem alguém aqui que não tem certeza da salvação? Tem alguém que está nos assistindo que não tem certeza da sua salvação? Se tiver, manifesta. Vou orar por você agora mesmo. Falar: ó Pai, toda a palavra que eu falei foi insuficiente para essa pessoa entender. Faz a obra agora no coração de cada um, através do seu Santo Espírito. Alguém não tem certeza da salvação aqui? Seja sincero. Alguém não tem certeza da salvação entre os que estão assistindo? Manifesta aí. Impossível, né? Eu acho que na minha incapacidade, insuficiência, eu acho que eu consegui transmitir alguma coisa nessa manhã. E a suma de tudo isso, Efésios 2, 8, 9. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie diante da presença de Deus. É pela graça. Queridos, eu poderia estar aqui pregando muitos sermões eloquentes, muitos sermões bombásticos, falando sobre temas maravilhosos que a Escritura nos encerra. Eu poderia aqui estar trazendo lindas pregações, mas Deus colocou no meu coração falar sobre graça. Tema tão simples, né? Mas que é a base da nossa salvação. O que adianta
vocês estarem com a mente cheias de conhecimento, cheias de tantas novidades, ilustrações bonitas, fatos históricos, enchendo o coração de conhecimento. E o nosso coração nunca se farta de conhecimento, quer sempre mais. O que adiantaria se nós não entendêssemos o básico? Cristo veio ao mundo para nos salvar da condenação eterna. Hoje não precisamos mais temer a morte, o juízo eterno, a condenação eterna, porque alguém foi punido no nosso lugar, alguém sofreu o castigo que era nós e nos tornou justos, justificados. Esse é o sentido da salvação, esse é o sentido da graça. E mais do que isso, a graça de Cristo nos capacita a vivermos uma vida santa. Você acha que é impossível uma vida santificada? Não. Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne, os desejos nocivos da carne. É só andar no Espírito. É só andar no Espírito. Tente, um dia, por alguns momentos, por algum tempo, andar no Espírito. Mas o que é andar no Espírito, pastor? É andar na dependência do Espírito. É sermos dominados pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por Ele, é deixar Ele controlar suas emoções, deixar Ele controlar os seus pensamentos, deixar Ele controlar as suas atitudes, através do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, temperança, domínio próprio. Deixe essas qualidades dominar o teu ser. Deixe o amor dominar a tua vida, bondade, benignidade. Quando vier as coisas que são contrárias a isso, ódio, ira, inimizade, amargura, confesse ao Senhor a sua incapacidade. Fala: Senhor, eu sou incapaz por mim mesmo de ter qualquer atitude, qualidade boa em mim, mas domina na minha vida, domina em mim através do teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero estar cheio, dominado pelo teu Santo Espírito. Eu quero estar pleno, cheio da tua graça, Senhor. Isso é andar no Espírito. Isso é viver dominado por esse Espírito de paz, de bênção, de santificação. Curve sua cabeça junto comigo agora e ore assim: Senhor, obrigado porque a tua lei nos mostra, nos ensina a nossa incapacidade, a nossa insuficiência de obedecermos o Pai, de obedecermos os seus mandamentos. Não conseguimos por nós mesmos obedecer a um desses mandamentos sequer, porque temos em nós uma natureza pecaminosa, decaída, corrompida, e a lei veio nos mostrar isso. A lei veio mostrar para nós a nossa incapacidade de obedecermos qualquer que seja o mandamento, por mais simples que pareça. A mesma lei veio nos conduzir a Cristo, veio nos pegar pela mão, como um aio pega a mão de uma criança, e a educa, e a conduz, e a ensina. A lei, como um aio, um condutor, um orientador, um pedagogo, veio nos ensinar
que precisamos de um Salvador, que precisamos de alguém que nos livre dessa condenação. Obrigado, Pai, porque a Tua lei cumpriu essa finalidade. O fim da lei é Cristo, o objetivo final da lei é Cristo, a finalidade da lei é nos conduzir a Cristo. E hoje, Pai, conduzidos a Cristo, cônscios da nossa incapacidade de Te obedecermos, cônscios da nossa necessidade de um Salvador, não temos outra escolha, Senhor, senão nos rendermos a Ti e dizermos: eis-nos aqui, pecadores que somos, necessitados da Tua graça, Senhor, necessitados dessa salvação. Aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão. Recebemos o perdão que Teu Filho nos oferece na cruz e nos submetemos a Ele, para vivermos debaixo dessa graça, para vivermos por essa graça, para sermos capacitados essa graça, a Te obedecermos. E tem mais, somos eternamente gratos a Ti, ó Pai, por ter nos enviado a graça, por ter nos enviado a solução para o nosso problema do pecado, por ter nos dado o Seu Filho Jesus. Ajuda-nos a no nosso coração amar-Te, obedecer-Te, dedicar-nos a Ti. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, arrependidos, rendidos a Teus pés, Senhor.